Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Chegamos a mais uma aula de farmacologia, aula de número 3. Como eu havia prometido na aula anterior, que hoje íamos ter uma aula diferente, bem dinâmica, e íamos abordar apenas um assunto para vocês treinar e desenvolver habilidades de realizar cálculos de gotejamento, tá certo? Para darmos início a esse estudo sobre cálculos de gotejamento, eu quero que vocês saibam que é muito importante que saibamos o que são os soros e qual é a finalidade deles para o nosso organismo, tá bem? Vocês vão aprender a prática de punção venosa em fundamentos de enfermagem, que é justamente uma prática pela qual nós realizamos a punção venosa para a administração de soros, os soros para hidratação venosa, como também a administração de medicamentos. Qual é a finalidade dos soros? Os soros têm a finalidade de nutrir, hidratar o cliente, como também restabelecer o volume de líquido no organismo em casos de diarreias, né, ou desidratação, elevar ou repor as reservas de eletrólitos, vitaminas, aminoácidos, como também as calorias, e onde o cliente deve ser mantido em ingesta hídrica, como também administrar medicamentos. Existem no ambiente hospitalar vários soros, né? O mais conhecido é o soro fisiológico, mas também temos o soro Ringer, lactato e a solução glicosada, que é o soro glicosado. É importante vocês, quanto técnicos, saberem como é a definição correta de administração de medicamentos. A administração de medicamentos, ou seja, de soros, consiste na introdução do medicamento e algumas soluções diretamente na veia, né, na corrente sanguínea, através da punção venosa e com a finalidade de absorção mais rápida das substâncias, que sejam elas soluções hipertônicas, isotônicas, hipotônicas ou sais orgânicos, entre outras. O objetivo é implementar esse procedimento e essa administração de medicamentos seguindo a prescrição médica para que haja uma resposta farmacológica adequada, como também de ação sistêmica rápida, uma vez que a indicação é sempre indicada a base de medicamentos, soluções para para absorção imediata, por completo, ou em casos de grandes doses de medicamentos, por fluxo contínuo dos medicamentos, e que às vezes a prescrição é feita para que seja realizada em um período determinado e longo também. Esse procedimento, essa administração de medicamento, deve ser sempre realizada pelos técnicos de enfermagem e a enfermagem como um todo, enfermeiro e técnicos, o auxiliar de enfermagem. Aqui no slide vocês vão ter um passo a passo de como realizar esses procedimentos, como também os materiais utilizados com frequência para a administração desses medicamentos, tá? Existem também alguns pontos muito importantes e que evitam os possíveis riscos, né, à saúde, tanto do profissional quanto do paciente. Esses riscos é para vocês atentarem para os certos da administração de medicamentos e sempre lembrar dos novos certos da administração de medicamentos para realizar o procedimento com qualidade e eficácia, tá bem? E é importante também sobre os riscos, atentar para não recapar nunca as agulhas utilizadas, como também não desconectar a agulha utilizada da seringa, observar o estado geral do paciente durante e após a administração dos medicamentos, também ver a possíveis infiltração do local da inserção do catéter. Catéter, como acho que eu já havia falado, é o dispositivo, né? O Gelco ou Scalp, que conectado diretamente na veia para a administração do soro ou medicamento, e que você e sempre atentar por as possíveis reações que são verificadas logo após o início da
terapia endovenosa, tá? Vou mostrar aqui para vocês como é que a gente utiliza o método dos cálculos de gotejamento. Vamos aprender as fórmulas, vamos aprender também como desenvolver algumas questões relacionadas ao cálculo de gotejamento, passo a passo. Não é difícil, muita gente teme muito quando chega essa parte da farmacologia, mas só é se dedicar a compreender, a aprender as fórmulas, entender as questões que dá para resolver tudo, tá? Vamos, a partir de agora, sempre estar estudando, envolvendo o estudo de administração de medicamento com cálculos, cálculo de gotejamento e claro, conceitos e também muita teoria para vocês fundamentar os conhecimentos de vocês, tá certo? Vejam só, aqui para realizarmos o cálculo de gotejamento, é muito importante que vocês aprendam essas fórmulas, tá? São 4 fórmulas que são utilizadas para a realização do cálculo de gotejamento. Temos as fórmulas para o tempo T em hora, e as fórmulas para tempo T em minutos. Como também temos as macrogotas e microgotas, tá? O número, para realizarmos um cálculo de gotejamento em hora com macrogotas, vamos utilizar essa forma, número de gotas por minutos, igual a volume total por 3 vezes 3. E microgotas, vamos utilizar número de gotas, microgotas, por minuto, igual a volume total ou tempo. A microgota sempre vai ser representada aqui, ó. Número de mgts, microgotas, a diferença. E gotas, macrogotas sempre vai ser gotas normais, tá? A fórmula para entendermos e realizarmos o cálculo de gotejamento em tempo, em minutos, utilizamos a fórmula macrogotas, para macrogotas, número de gotas por minutos, igual a volume total vezes 20, por T, que é tempo. E no caso das microgotas, número de microgotas por minutos, vamos utilizar volume total vezes 60 por tempo, que é representado pelo T, tá certo? Aqui são os significados para vocês aprenderem o significado das siglas das fórmulas. GTS é gotas por minuto, MGTS microgotas por minuto, VT é volume total a ser infundido, T tempo total de infusão, T 3 constante, 20 constante e 60 constante. Só para lembrar, novamente aqui, essas fórmulas só poderão ser utilizadas para tempo em hora inteira. Isto é, se for 1 hora, é 1 hora, 2 horas, 2 horas. Não vai ter 1 hora e meia, 1 hora e 20 minutos. Sempre vai ser em horas fechadas, 100 minutos, tá certo? No caso das horas, a gente vai utilizar sempre quando for gotas, vamos utilizar número de gotas por minutos é igual a volume total por tempo vezes 3. Lembrando que o VT é o volume a ser infundido, T é tempo em horas e o 3 é a constante. Lembre-se sempre dessa fórmula. Quando a questão vir pedindo gotas, vamos utilizar essa fórmula. Quando ela vir pedindo microgotas, vamos utilizar número de mGTS, que é número de microgotas por minuto, é igual ao volume total por tempo. A diferença, essas fórmulas aqui são sempre utilizadas em horas. Para gotas, que são as macrogotas, vamos utilizar volume, tempo, por 3 vezes 3. T vezes 3, quero dizer. E microgotas, volume total sobre T, tá? Já estas fórmulas só poderão ser utilizadas quando o T for em minutos, ou seja, 90, 30, 180 e etc, tá? Aí sempre vamos ter, se a questão for pedida gotas, vamos utilizar macrogotas, né? Número de gotas por minuto, igual a volume total vezes 20 por T, tá certo? E se for microgotas, vamos colocar número de microgotas por minutos é igual a volume total vezes 60 por T,
né? Tá certo? Lembrando que volume total é o volume a ser fundido, o T de tempo em minutos, 20 é constante e 30 é constante, tá? Vamos aqui só um exemplo, já respondido, para vocês entenderem melhor. Vamos praticar bastante hoje na nossa aula, tá certo? Eu já tenho ali um material para vocês, algumas questões para vocês responderem. Vou dar mais exemplos, responder com vocês. E no finalzinho eu vou deixar uma atividade. Veja só, se você vai infundir, esse é o primeiro caso. Se você vai infundir 500 ml de soro em um período de 12 horas, vai precisar saber quantas gotas cairá por minuto para regular o gotejamento. Vamos à conta embaixo. Veja só. Aqui está a fórmula. Ela pediu aqui. Vamos lá. Você vai infundir soro em período de 12 horas. Já em horas. Tá vendo? Que em horas nós vamos utilizar a fórmulazinha aqui em horas. Que eu ensinei, ó. Né? Em horas. Aí vamos ver se ela está pedindo gotas, né? Vamos contar embaixo. Deixa eu ver. Soro. Quantas gotas? Tá vendo? Em horas. Gotas. Então, vamos utilizar número de gotas. Se fosse microgota, aqui teria MGTS, microgotas. Então, a fórmula é essa, certo? Volume total, tempo vezes 3. Número de gotas. Qual é o número de gotas? Vejam só. Ele quer saber o número de gotas, que não tem aqui. Temos o quê? Volume total a ser infundido é um soro de 500 ml. Tá certo? Não é um soro de 500 ml? É. Então, o soro de 500 ml é o volume total. E esse vai ser em um período de 12 horas. O tempo aqui é 12 horas vezes 3. Então, nós vamos fazer o quê? 12 vezes 3. Número de gotas, quer dizer, por minutos, é igual a 500. 12 vezes 3, 36. 500 divididos por 36 dá 13,88. Pode fazer na calculadora. E o resultado aqui, vocês, professor, você deu 13,88 e porque você foi colocado 14 gotas por minuto. Por quê? Vem aqui o arredondamento. Se aqui fosse 13,5, íamos considerar o 13. Mas quando passa do 5, adicionamos uma casa ao decimal ao inteiro, que será 40 gotas por minuto. Que não quer saber aqui, né? Período de 12 horas, mas o que quer saber é o número de gotas por minuto. Então, essa infusão aqui vai ser 14 gotas por minuto. Vamos para esse segundo exemplo. Vejam só. Se você vai infundir 500 ml de soro em um período de 720 minutos, né? Vai precisar saber quantas gotas cairá por minuto para regular o gotejamento. Vamos à conta embaixo. Aqui vocês entenderam, tem que entender assim, vejam só. Entender a questão. A fórmula é essa aqui, tá? Que foi usada. Você aqui diz que é um soro em período de 72 minutos. Se é em minutos, vamos utilizar essa fórmula, porque é gotas também, tá vendo? Olha, número de gotas por minuto é igual a volume total vezes 20 por 3, por T, quer dizer. Qual é o volume total? 500 ml, né? A 20 da fórmula e o tempo, 720, tá certo? 720 minutos. Então, vamos lá. Volume total, 500 vezes 20, dá 10.000 por 750, certo? Vamos multiplicar. Multiplicou, vai dar esse resultado, 13,88, que faz o mesmo processo, arredondamento, né? Se fosse aqui 13,5, 50, aí a gente ia fazer o arredondamento para 13, mas como está a casa decimal acima de 5, né? Após a vírgula, então arredondamos para 14, uma casa inteira, se é 13 vai ficar 14. É uma questão de divisão. A gente utiliza bastante regra de 3, como também multiplicação e divisão. Vamos para esse terceiro exemplo aqui. Calcular o gotejamento necessário para se infundir 1.000 ml de uma solução parenteral, tá? Durante 8 horas. Calcular
em macrogotas e microgotas. Vejam só, está pedindo aqui para ser calculado em microgotas e macrogotas. Vamos resolver logo as macrogotas, né? Qual é a fórmula das macrogotas em... Qual é o tempo? Vamos ver o tempo em horas. Olha o tempo aqui em horas, né? Vamos lá. Essa é a regrazinha das horas. Número de gotas por minuto é igual ao volume total T vezes 3. Qual é o total o volume total sem fundido? 1000. 1000 por o tempo, 8 horas, vezes 3 da regra, dividido, né? Por 8 vezes 3, 24. 24. 24. 1000 por 24, 41. Tá certo? 41. 41,66. Pela calculadora, né? Já dá esse resultado de imediato. Aí nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer a mesma coisa, gente. Relacionado ao arredondamento. Vejam só. Aí vamos fazer 42, isso é 41,6. Vamos arredondar para 42, tá bem? Vamos para esse, continuando aqui, nós fizemos o cálculo de macrogotas, vamos para as microgotas. Eles pedem aqui no tempo, 8 horas, então, para gotas, né? Em gotas vai ser microgotas agora. Aí, olha, número de microgotas por minuto e volume total em tempo. Volume total 1000 e o tempo 8. Aí só dividir 1000 por 8 dá 125 microgotas por minuto. É bem simples esse cálculo de gotejamento de uma solução em horas através da microgotas, tá? Aí vamos calcular esse outro aqui. Calcular o gotejamento necessário para se infundir 1000 ml em uma solução parenteral durante 480 minutos. Calcular as macrogotas e microgotas. As macrogotas são usando, né, minutos agora, o tempo é minutos, então a fórmula de minutos, as gotas é essa, tá? Volume, número de gotas em minutos, volume total vezes 20 por tempo. Aí, volume total 1000 vezes 20, certo? Da fórmula, o tempo 480 minutos. 1000 vezes 20, 20.000 por 80, por 480, né? Que dá 41,6. Mas a gente acrescenta, como já falei, dá 42 gotas por minuto, tá certo? Aí vamos para as microgotas. Quando se é o tempo, né? Minutos, a gente utiliza essa fórmula, microgotas por minuto, essa fórmula. Calcular o gotejamento necessário para se infundir 1000 ml de uma solução parenteral durante 430 minutos e calcular em macrogotas e microgotas. Microgotas, número de microgotas por minuto é igual a volume total vezes 60 por tempo. Volume total, 1000, o 60 da fórmula, tá? E o tempo, 480. 1000 vezes 60, 60.000. Por 480, 125 microgotas por minuto. Deu as minutos certinho, 125 minutos, tá bem? Bom, segue essas atividades para vocês realizar a partir de agora. Vou orientar vocês. Essa é uma atividade que eu vou passar para vocês, mas eu vou deixar aqui alguns outros exemplos que a gente vai praticar e vocês vão tirando as dúvidas e vão respondendo aos 3 exemplos que eu vou dar e a gente vai corrigir ainda hoje. A atividade eu vou mandar no finalzinho, tá bem? Essa atividade vocês vão ter até a próxima aula, segunda-feira, tá certo? Para me mandar, envia por WhatsApp ou por e-mail. Da mesma forma que vocês mandaram a anterior, tá certo? É muito tempo, vocês vão ter muito tempo para estudar, pesquisar e treinar, tá certo? Boa noite, até daqui a pouco.